Você quer dar um outro aviso, Léo? Então tá bom. Eu acho que é aqui virada para lá, né? Chique, eu vou sentar, viu? Daqui a pouco. Eu sempre tive mania de dar aula em pé a vida toda. Eu lembro quando eu estava esperando meu caçula, e era professora de EBD, e tinha um casal de missionários estadunidenses que o rapaz ficava incomodado, eu com aquele barrigão em pé, falando, não se preocupa, não, está tudo certo. Mas eu vou sentar logo mais, porque assim, eu sentada, se em pé eu falo muito, eu sentada, até às 4, tá bom? Até às 4. Mas eu queria dizer para vocês, a gente vem de avião, então traz menos livros, mas é muito facinho de encontrar meus livros, viu? Pode pôr ou o meu nome, Ruth Salviano Almeida, ou o nome do livro que vocês querem. É muito fácil, na Amazon, Submarino, Mercado Livre, várias lojas online, El Shaddai, mesmo livrarias evangélicas, encontram os livros. Né, que tem, por exemplo, O Início do Cristianismo, é um livro que eu recomendo muito, porque é o início de tudo. Então, a gente vê como que mudou do romanismo, quando o cristianismo se tornou a igreja oficial de Roma. Mudou demais. Né? Por isso que a gente tem que explicar muitos termos que começaram a fazer parte do cristianismo, que não tem na Bíblia. Né? Nós não ouvimos falar de flagelos, de penitências. Eu lembro que eu fui para Israel em 96 e a gente recebia um certificado que a gente cumpriu a ordenança da peregrinação. E me perguntavam, onde está isso na Bíblia, Ruth? Eu falei, não está. Não tem isso na Bíblia, não. Peregrinação, essas coisas, não tinha nada na Bíblia. Eu falo, fala da peregrinação do povo de Deus lá no deserto, mas não era uma ordenança se cumprir, não. Então, acontece isso mesmo. Né? Mas aí vocês encontram fácil. Ao final, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Então, vamos continuar aqui nosso estudo. Eu vou ver onde eu vou me posicionar para ler melhor. E nós estamos falando da Margarida de Navarra, que é uma nobre francesa, a primeira personagem, né, que eu comecei a pesquisar. Então, eu cheguei, pedi ajuda dos universitários. Um colega meu veio de Liverpool, estava fazendo doutorado lá. Pode deixar o livro aqui, por favor? E, naquela época, não tinha essa história de não poder xerocar os livros. Né? Ele conseguiu xerocar o livro inteiro, xerocou várias biografias dela, e eu, muito entendida no inglês, não sabia nada, fui fazer ainda o Wizard, fui estudar, passava a tarde inteira para traduzir uma página, mas, como eu fui em frente para escrever a biografia dela. Mas é interessante, gente, eram biografias de 1800, um inglês bem difícil de traduzir, arcaico. Não tinha o Google, a facilidade que se tem hoje. Biografia de Margarida de Navarra. Mas as biografias falavam muito mais do rei Francisco I do que dela, propriamente. Muito mais de Francisco I. Mas o que tem sobre ela já é suficiente para a gente compor. No primeiro livro, Uma Voz Feminina na Reforma, que foi a dissertação de mestrado, eu falo da Margarida como esposa, como mãe, como irmã do rei da França, Francisco I, como filha, e como... eu falei esposa? Esposa do rei de Navarra.
como esposa do rei de Navarra, ela foi muito importante, porque ela se tornou importante para os súditos. Ela andava o reino dela como uma mulher qualquer, não como a rainha. E ela trazia todos para o seu palácio e os recebia na sua mesa, para almoçar com eles, para cear com eles. E ela os visitava e visitava os enfermos, e ela se tornou, ela disse que gostaria de ser chamada de a primeira-ministra dos pobres, não de rainha de Navarra ou princesa da França. Então, a gente sempre vê nessas mulheres ligadas a Deus, a piedade associada. Sempre vê a ação social muito forte. Ela foi uma grande intelectual. Margarida escreveu poesias, contos. Aquele conto que eu falei, o Epitameron. Por que não foi Decameron? Porque ela morreu. Então, ela escreveu 72 contos e ela faleceu. Mas ela denunciou os franciscanos e eles tentaram matá-la. Sabe quando passa o incenso, né, na hora da missa? Eles passam incenso, então eles envenenaram. Mas ela não chegou a morrer. E ela mesma intercedeu ao rei para não matar os autores daquele crime, que descobriram quem tinha feito aquilo. Mas ela era muito piedosa. E eles fizeram uma peça sobre ela, como se ela fosse uma megera que era levada para o inferno. E o livro dela foi colocado como livro proibido à fé. Não porque tivesse alguma heresia, mas porque ela não fazia menção a santos, nem falava sobre a veneração à Virgem Maria. E quando aquela oração sobre Virgem Maria, ela fazia ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu falo. E eu aprendi com meu pai desde nova. O meu pai dizia: minha filha, em qualquer época da história, Deus está atuando. Por isso que eu não desprezo de cara. Porque essa é santa, essa capa é uma capa católica, isso aqui não vai me acrescentar nada, eu sempre vejo algo de útil para ler e para reter. O meu pai dizia, em qualquer época da história, Deus prepara, Deus dá graça à pessoa de aceitar a Cristo como Salvador. E realmente aconteceu isso com ela, com a Margarida. E ela foi inspirada por Deus para escrever esses contos. E já tem gente que nem leria, né? Protestantes mesmo nem leriam. Contos imorais da corte francesa, eu não vou ler isso. Ela foi muito julgada, até pela própria filha. Minha mãe, escrevendo isso, não vou ler. A filha dela se torna uma grande huguenote. Huguenote era o nome que dava aos calvinistas, né, na França. Ela tornou o seu reino um reino huguenote. Ela pegou em espada e ela batalhou, e ela lutou mesmo pela fé, pela crença dela. E Margarida, ela aprendeu o latim, o hebraico, o grego, o francês, alemão, o italiano. Ela influenciou o rei. O rei, ele era muito indeciso, inseguro. Ele pendia, era muito político. Político é assim, né? Ele pendia para o protestantismo quando ele queria agradar a Alemanha, quando ele queria agradar reinos protestantes, da mesma forma que ele pendia para o romanismo quando ele queria agradar os reinos romanos. E a rainha e Margarida estava firme na fé dela. Então, ela dava abrigo aos reformadores perseguidos, ela anulava as penas de prisão, ela conseguiu libertação, a anulação da pena de Calvino, ela conseguiu abrigar muitos perseguidos, mas, quando o irmão dela morre, ela não consegue mais fazer nada. Apertando errado não vai dar certo.
Então, enquanto o seu irmão se preocupava em conquistar reinos terrestres, ela se preocupava em conquistar reinos para Cristo, celestiais, né? Era a época do imperador Carlos V. Margarida ia com os pregadores, junto com o rei, e ela ia para falar do Evangelho. Eu imagino a cena. Eles iam ouvir o pregador, por conta que era a irmã do rei que estava convocando. E eles ouviam o Evangelho. E o rei passava pela cidade com os soldados, e ela ficava evangelizando. Isso é muito, muito bonito, né? Muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo ler melhor daqui. Ela procurava sempre ganhar almas para Cristo. Isso eu já falei, que a tendência dela era o céu. Ela exaltou o Senhor como único e suficiente Salvador e intercessor. Ela comparou, como Lutero fez, a lei que busca, tenta e pune, com o Evangelho que perdoa ao pecador por causa de Cristo e da obra que ele completou na cruz. Ela olha para frente, ávida e esperançosa, por um mundo redimido e regenerado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser protestante. Isso realmente é crer em Cristo como Salvador. E ela creu. Muitos a julgaram, ela morreu em um convento. Mas, gente, nem Lutero queria separação da Igreja Católica. Os começos são muito difíceis. Nem Wesley queria separação da Igreja Metodista. A Igreja Metodista surge depois de Wesley. Lutero, a Igreja Luterana, surge depois de Lutero. É difícil você se colocar como fundador de uma igreja. Lutero, ele não queria separação, ele queria purificação da igreja. Wesley queria purificação da igreja anglicana, porque a gente sabe que a igreja anglicana foi por um motivo pessoal do rei Henrique VIII, que queria separação da igreja católica para se casar com Ana Bolena e anular o casamento com a Catarina de Aragão, porque ele queria um herdeiro, um filho homem. Ele já tinha uma filha mulher, que era Maria I, nós vamos falar dela, sanguinária. E ele casa com Ana Bolena e tem outra filha, que é Elizabeth I. Então, não teve uma reforma como teve Lutero na Alemanha, ou Zwinglio na Suíça, Calvino na Suíça. Não foi assim. Mas não teve doutrina. Então, Calvino, que poderia ser o compilador dessa doutrina, ele teve que fugir, né? Ele foi fazer a reforma dele em Genebra. Mas muitas mulheres lá se empenharam. Pena que eram reinos pequenos, que não fez muita diferença, né? E foram períodos curtos. O maior fôlego da alma dela foi o perfume da caridade. Ela era muito bondosa, dócil, era graciosa, era caridosa, era afável, era muito esmoler. Vocês estão vendo uns termos hoje que parece que eu vim do século passado, né? Junto com os meus livros. Não desprezando a ninguém e conquistando todos os corações com suas excelentes qualidades. Ela realmente queria ser conhecida como a primeira ministra dos pobres. E seu maior tributo, quando ela morre, foram as lágrimas dos pobres diante do seu túmulo. Uma cristã convicta e ardente, que procurou seguir o menor número de formas, pois seu cristianismo era o mais prático possível. Sabe que ela não gostava de debates ostensivos. Quando Calvino começa a debater,
porque eu acredito que o homem é até um homem diferenciado quando ele não tem pouco dessa parte de brigar, de debater, segundo o nosso querido presbítero, provocar. Né? E, quando Calvino começava com os debates, a Margarida não gostava, ela se afastava. Ela não ia debater com ele, ela se afastava. Aí ele dizia, não fica em cima do muro, vem debater comigo, vem também. Né? E ela, aqui no fim da frase, vai dizer isso. Ela sentia desgosto com a superstição e com os monges que exploravam a credulidade popular. Seu desejo, assim como o de Lutero, não era o de separação, mas o de purificação da Igreja. Ela almejava uma religião de amor. E isso é uma característica bem feminina, sem brigas, né? Só paz e amor. Vamos para a religião de amor. Um dia eu aprendo a mexer aqui, sem avançar tanto. Agora, outro capítulo vai falar das esposas de reformadoras. E, toda vez que eu falo que eu vou falar das esposas de reformadoras, vamos escutar o coro. Quem que vocês esperam que eu fale? Como é o nome da esposa de Lutero? Catarina? Catarina o quê? Catarina Vambora, desculpa. Eu vou perguntar da esposa de Calvino. Como é o nome da esposa de Calvino? Bem, hoje vocês vão ficar sabendo. Toda vez as pessoas, até uma devocional, você vai escrever sobre Catarina Vambora? Eu falo, não ia não, mas eu acho que eu vou ter. Eu vou ter que escrever sobre Catarina Vambora, porque não existiu só a Catarina Vambora e não existe só esposas de reformadores. Né? Não estou menosprezando esposas de pastores ou reformadores. Eu sei do valor delas. E uma coisa linda que eu achei estudando, depois se apareceu, não repito, mas uma coisa mais linda que eu achei estudando uma biografia de Lutero foi o que ele escreveu, que se um dia falasse-se sobre o movimento que estava acontecendo, nem sabia-se que ia ser chamado de reforma, o que ele pedia, o que ele orava a Deus, é que o nome de Kate, da Catarina dele, ou Kate, porque é alemão, né, aparecesse ao lado dele. Ele orava por isso. E ele foi responsável por isso, porque ela não escreveu praticamente nada. Ele que escrevia muita carta para ela. E nós temos as cartas dele. Porque ela foi uma administradora do lar, eu estou falando dela porque eu não vou falar depois. E não vou falar, não é por nada, não, porque todo mundo sabe da fábrica de cerveja, todo mundo sabe que ela é uma grande administradora de um mosteiro, não de uma casa, que no andar só tinha 40 cômodos, imagina. Ela cuidava, ela comprava terrenos, ela cuidava da alimentação de muita gente, ela fez muito. Ela cuidava dele na depressão dele, então, realmente, ela fez muito. E o Lutero escreveu da vida matrimonial. E ele defendeu que as mulheres só seriam plenamente realizadas construindo família, através do casamento. Porque, gente, é uma época em que está nascendo o protestantismo. E os padres, eram celibatários. Diziam-se celibatários. Na realidade, não eram. E eles começam a criticar os protestantes que começam a casar. E, na maioria deles, era duplos, era casamento entre duplo celibatário, ex-freira com ex-padre, a maioria. E eles queriam dar exemplo, porque ou eles viveriam num casamento
monogâmico, conforme diz a Bíblia, seguindo a Bíblia, ou eles viveriam como padres, se prostituindo. Então, eles queriam dar esse exemplo de parceria monogâmica, né? Então, é isso que eles vão fazer. E o espaço para eles da mulher era como dona de casa, era como mãe e educadora. Eu vou falar de Catarina, mas não Catarina, vamos embora. Eu vou falar de Catarina Zell. Essa mulher, para mim, é uma das mais importantes na Reforma, porque ela não foi só, quando eu falo só, até parece que esposa é só esposa, né? Catarina Zell não foi só esposa de Mateus Zell, lá em Estrasburgo. Ela não foi só esposa, mas ela foi uma heroína realmente da fé. Ela foi uma pessoa assim muito, muito especial no cuidado dos necessitados, na defesa dos dissidentes. Ela é esposa do pastor luterano Mateus Zell de Estrasburgo, França. Ela confrontava com inteligência e sabedoria a Bíblia com uma doutrina do sacerdócio de todos os crentes, homens e mulheres. A história de Catarina Zell, ela dá um livro. Desde os 10 anos, com uma argula, ela tinha a conversa dela. Imagina uma criança de 10 anos que quer brincar. A conversa dela era sobre Bíblia, era com as pessoas que dialogavam sobre teologia. Ela convivia com os adultos, mas não para falar de bailes, de outras coisas. Ela conversava com eles sobre Deus, sobre o reino de Deus. É muito interessante. Eu vou ficar em pé. Eu cansei de ficar sentada. Se eu precisar, eu sento. Bem, ela excedeu a todos como mãe dos refugiados. Foi uma história assim, muito bonita. Por quê? Nós temos em Estrasburgo o lugar de refúgio de todos. Imagine, um movimento que está começando com uma poderosíssima e única e exclusiva Igreja Romana. Tem perseguição de todos os lados. Para onde que vão esses que não são mais aceitos em suas cidades de origem? Imagine se começa uma perseguição aqui, em Vila Velha. Para onde vocês vão? Eles iam procurar um lugar onde eles tivessem liberdade de cultuar, de viver, porque era uma discriminação, era um apedrejamento, era risco de morte mesmo. E eles iam para Estrasburgo, porque lá tinha liberdade. Sabe por que tinha liberdade? Quem tiver a benção, a oportunidade um dia, eu não conheço, mas de conhecer Estrasburgo, eu conheci uma senhora. Eu faço conferências com ela, uma missionária lá do Rio Grande do Sul. Ela disse, ela morou lá, ela disse que a coisa mais linda, a Catedral de Estrasburgo. Diz que é imensa, é aquelas de que as pessoas ficam tirando fotos, horas e horas. O padre daquela cidade, daquela catedral, se converte. Ele começa a ler a Bíblia e se torna protestante. E, do nada, sem falar com ninguém, ele começa a pregar as doutrinas luteranas. E não somente ele começa a pregar as doutrinas luteranas, como ele se casa com essa Catarina Zell, que nunca tinha sido freira. É um dos casos até raros, mas que pensavam igual. A Catarina não estava nos planos dela casar. Mas ela também pensava, nós temos que dar o exemplo de casamento. E ela se casa. E aí começa todo mundo a saber que em Estrasburgo tem um casal que está ali na catedral pregando o Evangelho de Cristo. Vamos para Estrasburgo. E só a igreja dava para acolher milhares de refugiados. E eles vão se acolher naquela catedral.
Vem gente de todo canto, e ela cuida, vira um hotel de refugiados. E ela está ali cuidando de todos. As esposas de reformadores, elas não são donas de casas, elas são donas de hospedarias. E Catarina é o refúgio dos perseguidos. Ela é o refúgio dos que sofrem epidemias. Ela é o refúgio dos enfermos, de todos que chegam até ali. E ela diz, eu tenho recebido muitas pessoas extraordinárias em suas fugas. Eu tenho confortado, como Deus ordenou, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Mas aí o que acontece? O marido dela morre. Quando o marido dela morre, ela prega. Depois que já tem pastores que pregam, tal, ela prega como uma palavra final de recomendação àquele rebanho que ela cuida junto com o marido. Ela prega ali naquela congregação. E o antigo residente, na casa dela, porque ela está ali aconselhando, começa a ser a segunda geração de pastores e a pregar também. E ele começa, de púlpito, a chamá-la de perturbadora da paz, porque ela está apoiando dissidentes. Quem são esses dissidentes? Vão chegando os refugiados. Entre esses refugiados, tem algumas seitas. Por exemplo, os anabatistas eram considerados seitas. Os anabatistas são discípulos de Zwinglio, que a gente já ouviu falar, é um reformador ali da Suíça, né, de Zurique, que ele vai, a princípio, defender o rebatismo, né, batismo de adultos, depois ele vai voltar atrás, mas os discípulos deles vão continuar, vão prosseguir. E daí surge o anabatismo. E ela não está sendo anabatista, mas ela está dizendo, vamos recebê-lo, vamos pregar no enterro deles, não vamos discriminar. Ela não quer discriminação. Mas eles começam a dizer que ela é uma perturbadora da paz da igreja. Ela apoiava como fraternidade, um ato de fraternidade. Aí ela responde, escreve uma carta aberta ao conselho da cidade, à igreja, a todos. E ela diz o seguinte, vocês estão me chamando de perturbadora da paz da igreja. Eu? Eu sou a perturbadora da paz? Eu passo 3 dias, 3 noites sem comer, sem dormir, visitando os infestados pela peste, visitando os prisioneiros, aconselhando, pregando, e vocês estão dizendo que eu sou perturbadora da paz? Eu, perturbadora da paz? Nenhum ministro quer ir lá realizar o enterro, e eu vou. É isso que está perturbando a paz da igreja? Ela estava defendendo a paz. Outra coisa que ela faz. Tem um inário dos irmãos, eu não estou bem lembrada se eram os menonitas. Alguém consegue ler lá a letrinha pequena? Morávios. Dos irmãos Morávios. Vocês já devem ter ouvido falar a história, né? É uma história bonita dos irmãos Morávios. E esse inário ela acha muito lindo. E ela diz, quando eu li esses hinos, senti que o escritor tinha uma Bíblia inteira no seu coração. Este é uma lição de oração e louvor. Penso como seria bom que o povo cantasse com zelo, vigoroso, voz clara, os corações, as canções de sua salvação. Deus se alegra quando o artesão em seu banco, a empregada na pia, o lavrador no arado, o aparador nos vinhos, a mãe no berço, desabafa em orações, louvor e instrução. E Deus se alegra mesmo, né, com o nosso louvor,
Quantas vezes nós estamos tão tristes, desanimadas, e nós não conseguimos orar, nós abrimos a boca e cantamos. E nós sentimos tanta paz. E ela, o que ela faz? Ela vai traduzir, né, para o povo dela cantar. E tal como a Bíblia de Lutero, ela quer que a mãe cante para o filhinho dormir. Que o trabalhador, que aquele que está fazendo a sua dissertação na coxa, esteja cantando. Que quem esteja onde esteja também cante. Então, nós vemos que a reforma não vai modificar o trabalho tradicional da mulher. Não vai modificar as tarefas domésticas, a educação dos filhos, seu compromisso religioso, sua leitura bíblica, que vai lhe abrir a porta da educação. A reforma tem esse grande papel da educação maravilhoso. O espetáculo da sua perseguição, do seu martírio, a gente vai falar do martírio já, vai devolver o seu principal papel como cristã. Isso que é bonito. Qual que é essa reforma, essa transformação, esse chacoalhar, esse mexer que a reforma vai fazer? Vai transformar a mulher acomodada, como tem que fazer hoje, em comunicadora de sua fé. Portanto, em uma época confusa espiritualmente, enferma moralmente, lasciva sexualmente, lá no século XVI, as vozes femininas se ergueram para defender o sacerdócio universal de todos os crentes e provar que, mesmo se tendo cuidado em guardar suas cartas e textos, elas creram, e mesmo não se tendo, né, cuidado, elas creram e defenderam sua fé. Nós podemos fazer algumas reflexões, mas eu vou guardar um pouquinho isso. Essas reflexões. Vamos guardar um pouquinho. Por quê? Eu deixei o melhor para o final. Reformadoras. Vocês estão vendo a figura, né? Uma rainha por 9 dias. Está aqui. O cepo. Desculpa, esqueci. Esqueci. Ou eu faço uma coisa, eu sou igual ao apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço que eu não dou conta de duas. Então, ou eu seguro o livro, ou eu seguro o microfone. Ela está aqui com a cabeça pronta para colocar no cepo, né? Vem dar o olho da mulher, coitada. Ela também não conseguia fazer duas coisas. Ela está com o olho vendado. Onde ela sabia, como que ela sabia onde ela ia pôr a cabeça? Diz que ela ficou perdida e perguntando onde que eu vou, para onde que eu vou colocar minha cabeça. E alguém indicou, olha, está aqui, ó, o tronco, o cepo que você vai colocar sua cabeça. E tinha lá o confessor e diz que o carrasco pediu perdão a ela. Diz que o confessor que argumentou com ela para ela desistir da fé, chorou. Diz que ela o beijou. Diz que eles ficaram de mão dadas, emocionados. E diz que ela recitou o Salmo 51, que era aquele versículo preferido da Margarida de Navarra. O versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova dentro de mim um coração reto, ou vice-versa. Essa é Jenny Gray. Onde eu falei da Anne Eskel. Foram 2 mártires. A Anne Eskel foi torturada barbaramente, foi em cadeira para o martírio, queimada. Essa foi decapitada. E ela foi... Por que ela foi rainha da Inglaterra por 9 dias? Porque era a sobrinha neta do Henrique VIII.
e foi criada num salão protestante por Catarina Parr, que foi a última esposa de Henrique VIII. E como protestante, e como quarta na linha de sucessão, o primo dela, o Eduardo VI, o único, lembra que eu falei? Ele queria um filho, veio a Maria. Ele queria um filho, veio a Elizabeth. Ele queria um filho, aí, finalmente, o Eduardo. Mas o Eduardo era de saúde muito frágil, morreu 14 anos. E queriam que ele casasse com ela, com a Jane. Mas perceberam que ele não chegaria à idade de casamento. E arranjaram outro, filho de outra pessoa, lá da corte, para casar. E ela casou. E fizeram um conchavo que ela seria a próxima rainha. Por quê? Os protestantes não queriam que o reino voltasse ao romanismo. E ela não sabia de nada. De repente, ela entra lá no palácio e dizem, você vai ser a rainha. Ah, como? Como assim? Não, o rei concordou, o rei já deixou assinado, deserdando as duas irmãs dele e dizendo que você vai ser a rainha. Mas eu não tenho esse direito. Maria, a filha do rei, é que tem o direito. Ela é filha do rei, ela que é a rainha. Não, mas está tudo certo. O rei assinou, o rei concordou, está tudo certo. Ela chegou até a desmaiar na hora. Mas aí ela falou, não, se está tudo certo, se está assinado, então tá bom, ela concordou. Ela ficou 9 dias lá no trono. Quando a Maria sabe disso, ela não estava em Paris. Ela vai em disparada, cheio, exército imenso. E o povo todo a favor dela, porque ela era filha do Henrique VIII. E ela sai e vai assolando tudo, né? E ela chega em Paris e já vai prendendo todos os responsáveis pela traição. Então, é o sogro da Jane, o marido da Jane, todo mundo que estava envolvido, ela prende a prima. E o que ela queria, na realidade, que a prima negasse a fé, ela não queria matar a prima, nada. Aí a prima fala assim, olha, você pode até me matar, porque eu não vou negar minha fé. Então, ela chama o supremo dos supremos sacerdotes, que vai convencê-la a negar a fé. Mas não consegue. Aí chega o ponto dela ser martirizada. Mas vocês vão ler a história no livro, né? Vocês vão ler a história no livro e a gente vai encerrar aqui com as reflexões. A Argula, a escritora, não se acovardou diante dos teólogos, conhecedores da Bíblia. Ela acreditou, debateu e publicou os panfletos. Ela defendeu as doutrinas da reforma. Ela pagou o preço do seu casamento. Eu acho que eu comecei a falar disso e parei, porque às vezes a mente divaga, né? Que foi prometido ao marido dela que não aconteceria nada com ele se ele a matasse. Por que ela foi xingada? Eu cheguei a falar, né? Mas foi prometido. Ele tinha um cargo bom, ele foi destituído do cargo, porque ele não aceitou matá-la, né? Mas falou, olha, se você matá-la, nada vai acontecer contigo. Ela pagou o preço em seu casamento, porque ele foi destituído do cargo, com a educação dos seus filhos, porque foram proibidos de estudar no colégio que eles estudavam, mas ela combateu um bom combate. Margarida, princesa e rainha, fez da pureza e da humildade alvos a conquistar, defendeu e protegeu reformadores e implantou a reforma em seu reino. Catarina Zell, esposa de reformador, cuidou da casa, hospedaria, abrigou refugiados, aconselhou o povo, pregou em funerais, mesmo sendo criticada, cumpriu até o fim o propósito de Deus em sua vida. Deus notará seu legado. Essas são palavras dela que eu acho lindas. Vocês vão ver também no livro. Ela diz assim, não importa se o mundo reconhece o que você faz,
Para todas vocês, mulheres, que às vezes não estão sendo reconhecidas, nada está acontecendo, e vocês falam, puxa, ninguém nota. Não importa. Não importa que ninguém note, mesmo sendo criticada. Cumpra o propósito de Deus em sua vida. Deus notará seu legado, mesmo que o mundo não note ou perceba. Não importa que o mundo note. Não importa que ninguém perceba, Deus está vendo. Inspirada por essas mulheres, que deixaram lindos exemplos como escritoras, nobres, esposas e mártires, vamos também deixar nosso legado. Vamos almejar mais o reino dos céus do que o da terra e morrer afirmando, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o que morreu falando Jenny Gray. Ela sabia que tinha sido rainha por 9 dias, mas que ela será filha do Rei dos Seis para sempre, eternamente, filha do Rei dos Reis. Uma linda declaração que todas nós podemos fazer na hora da nossa morte, na certeza de que somos salvas pela fé em Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, tendo a Bíblia como roteiro certo de vida feliz, pois somos de Jesus. Aleluia, aleluia. Paizinho querido, que bom estar com esses irmãos em Cristo. Que bom podermos aprender um pouco mais da história de servas que creram como nós cremos hoje. E de crermos que só a fé nos basta, só a Tua graça nos basta, meu Pai. Que não fiquemos ansiosas, queremos tanta coisa, quando só uma coisa nos basta, e como Maria, escolhermos a melhor parte. Dá-nos, Senhor, esse privilégio de sabermos discernir o que Tu queres, a Tua vontade, de moldarmos nossa vida, de transformarmos nosso entendimento para fazer o que Te agrada, meu Pai. Fica conosco, nos leva para os nossos lares, dirija a minha viagem de volta, esteja com a minha família lá em Campinas, esteja com cada um aqui presente. O Senhor conhece a necessidade de cada um, de cada uma, esteja com cada um de nós, abençoando e guiando durante toda a semana. Abençoa o pastor, o anjo dessa igreja. Sou grata a Deus pela vida dele, pela sensibilidade dele, porque eu estou aqui pela Tua graça e pela vontade dele, pessoal, Senhor. Fica conosco, nosso Pai querido. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, e assim estamos chegando ao fim dessa jornada que o Senhor nos permitiu estar juntos e completar nesse primeiro congresso de mulheres que a gente consegue realizar na nossa igreja. Nosso agradecimento a Ruth por estar conosco, por trazer a contribuição dela, uma vida de pesquisa, de trabalho dedicada ao Senhor, e que muito nos edifica, e que muito nos consolida em nós um renovo de fé, e uma outra expectativa quanto ao que a gente faz e quanto ao nosso trabalho diante do Senhor. Então, nosso agradecimento a Ruth, um pequeno presente para você lembrar de nós, sempre, obrigada. E você sempre vai ser lembrada com muito carinho. Amém. Por essa igreja, estará nas nossas orações e nos nossos corações também. Muito obrigada, minha irmã. E, pessoal, eu não posso deixar de agradecer a nossa igreja, e eu listei alguns nomes aqui, listei algumas categorias de pessoas aqui da nossa igreja, né? Primeiro, o nosso pastor, que apostou nessa ideia, comprou essa ideia, e nos incentivou muito, e esteve sempre conosco,
com muito afinco para a gente desenvolver esse programa de estarmos juntos aqui. Então, nosso agradecimento profundo ao pastor Alex, à nossa SAF, pelo apoio, pelas doações, pelo trabalho na organização, por cada detalhe do lanche, da xícara, da decoração, por cada intenção, por cada mimo realizado. Muito obrigado por esse apoio, minhas irmãs. É importante dizer isso porque eu estou num tempo muito difícil da minha vida, estou atravessando uma fase difícil da minha vida. E a minha SAF me carregou no colo nesse tempo, nesse período. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês e agradeço muito pela vida de vocês. A nossa diretoria, a Sheila, a Flávia, a Marilda, a Luciana, e ao presbítero Leandro, que sempre estiveram conosco nesse ano, trilhando essa programação da SAF que nós fizemos esse ano. Nosso muito obrigado, meus irmãos. Ao nosso conselho, que também foi fundamental no desenvolvimento dessa proposta, que nos apoiou em todos os momentos. Essa semana até choro os conselheiros ouviram, né? Eu não vou dar certo, não vou conseguir. Vai dar tudo certo. E até isso eles fizeram essa semana para a gente. Então, nossa gratidão profunda aos nossos irmãos, a nossa junta diaconal, que esteve presente conosco aqui nos 2 dias, e especialmente ao Leandrinho e a Dani, que nos ajudaram muito, muito, muito. As meninas da UPA, que nos ajudaram muito, 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 desde ontem, as nossas adolescentes aqui com a gente, neste trabalho. As meninas do Louvor, que estiveram conosco, e todas as nossas irmãs e irmãos de outras igrejas que estiveram conosco também nesses dias, o nosso profundo agradecimento e o nosso convite para que vocês estejam conosco mais vezes, no tempo que vocês quiserem. Essa casa é de vocês e estejam conosco, tá bom, minhas irmãs? Eu não posso sair daqui sem fazer uma foto oficial, né, Luciano? Você concorda com isso? Então, nós vamos organizar lá no pátio ou aqui dentro, no pátio, uma foto para a gente encerrar o nosso evento. E eu queria que vocês não fossem embora antes de fazer essa foto. A gente promete que vai ser bem breve, a gente vai tentar ser breve. Pastor, faça o favor de vir aqui para propor o encerramento do nosso congresso. Sim. Eu quero agradecer, né, ao Conselho por ter apoiado a ideia. Todos os irmãos trabalhando, eu fiquei muito emocionado, assim, grato por ver tanta gente trabalhando, servindo, né, com dedicação, e não só hoje, não só ontem, né, mas no planejamento, na organização. E fiquei grato com todos os detalhes, né, irmãos? Isso é excelência, né? Toda igreja precisa ter essa cultura da excelência, de fazer bem feito. Eu já fui a vários congressos, né, já fui em Águas de Lindóia, em outros lugares, e em termos de beleza, aqui não perde nada ao que foi feito, né? E nós somos uma igreja, né? E graças a Deus as irmãs se preocuparam com todos os detalhes. Fazer de forma perfeita a gente não consegue. E é a nossa primeira experiência também, a gente aprende fazendo, né? Foi a nossa primeira experiência. Então eu quero agradecer, e às vezes eu penso assim, nós homens não conseguiríamos fazer com tanta beleza, né? Porque a gente não pensaria em todos os detalhes. Esses dias, Ruth, eu estava comentando com a esposa, eu estou terminando de ler um livro do Gordon Fee, uma das maiores autoridades mundiais em termos de exegese e hermenêutica. E aí eu brinquei com ela, falei assim, o Gordon Fee escreve igual uma mulher, porque ele é muito detalhista. Geralmente as mulheres são muito detalhistas, né? E isso, bom, contribui muito. Então eu quero demonstrar a minha gratidão a essa igreja, né, por tudo que foi realizado nesses dias, e quero agradecer aqueles que acreditaram e vieram, se inscreveram. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Vamos colocar em pé para nós orarmos. Meus irmãos, nós ainda temos livros da Ruth, lá na nossa livraria, e camisas do evento, tá bom? Se você ainda não adquiriu a sua camisa, nem os livros, pode passar lá agora, que ainda temos disponíveis. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de sermos enriquecidos na nossa fé. Como é bom, ó Deus, quando numa era unicamente de informações, nós podemos nos aprofundar em algo e conhecer a história da nossa fé, ó Deus. Pessoas que
morreram em nome da fé, que se sacrificaram, que amaram Jesus de uma forma profunda, fiel, leal, e que se tornaram paradigmas e exemplos e modelos para todos nós. E te agradecemos pela Ruth, por exercer a sua vocação com excelência, por se dedicar com esmero, para poder abençoar o teu reino na vocação que o Senhor deu a ela. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bora fazer a foto lá fora, gente.